Os fatos é o seguinte, os fatos é só resumir aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente tem valor, tem validade, ok? E os fatos e fundamentos é aquilo que realmente tem relevância no processo. Não é aqui o local de você botar o direito, não é aqui o local de você contar toda a história. Não tem sentido você colocar um monte de coisa que não e cheio de linguiça. Uma vez um estagiário aqui, ele fez, eu acho que 10 a 12, eu acredito, 10 a 12 parágrafos aqui dos fatos. E sempre escreva aqui, ó, sempre parágrafos curtos, nada, não precisa de parágrafos longos, curtos, ok? Direcionados, objetivos, concisos, ok? Por exemplo, aqui, esse exemplo que eu dei aqui do estagiário, ele colocou 12 a 10. E aí só aproveitei 3. O outro ele ficou repetindo, coisa que não faz sentido. Eu falei, por que você fez assim? Ele, não, eu achei que tinha que encher de linguiça. Eu falei, pelo amor de Deus. Você tem que ser conciso, direto, objetivo, claro, mais possível. Nessa ação de indenização por danos morais, que é uma ação que o nome do cara ficou sujo, que ele nem sabia, o que eu tenho que julgar aqui? Dano moral é em ré ipsa, é um dano moral presumido, certo? Se é um dano moral em ré ipsa presumido, eu passo a provar que houve o dano para que eu consiga a minha indenização. É isso que eu tenho que provar, que houve o dano. Eu tenho que provar o dano, mostrar com o SPC Serasa, o comprovante do SPC Serasa, que o nome dele está sujo, tem que ser só uma única negativação, não pode ter outra lá. E aí é isso que eu tenho que provar. Precisa contar a história toda? Não. Olha, João, Maria, foi em um lugar e negou o nome dele, aí ele descobriu que o nome dele estava sujo, aí ele verificou o SPC Serasa e viu que o nome dele está sujo, SPC Serasa, está aqui, segue o ENEC, comprovante anexo, só que ele não conhece essa dívida, ele não tem nenhum vínculo com essa empresa, ou ele tem um vínculo com essa empresa, ele pagou em dias, há mais de meses, está aqui o comprovante, então botou lá indevidamente. Então, resumir o objeto do processo. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma pessoa que reservou um hotel Airbnb e como todo hotel, toda compra à distância do estabelecimento, do fornecedor, você pode ter o direito de arrependimento. Muita gente não utiliza isso, que reserva hotel e tem lá, não pode reservar, ou melhor, não pode cancelar, podendo cancelar até tal data. Isso é totalmente abusivo, ilegal. E esse cliente aqui, ele reservou um local, quando chegou lá não era aquele local que ele achou, não gostou da casa e pediu para cancelar. E aí ele contou a história, que saiu da cidade, aqui o check-in, o recibo tal, ele pagou o valor X, que é o valor relevante, chegando na cidade não era aquilo que ele achava que era, não gostou do local. Resumido, aí coloca fotos, agora como é eletrônico, você pode abusar das fotos, colocar, recortar, colar aqui na petição. Ele reservou lá em Camaçari, na Bahia, na beira da praia aqui, mandou até o link. Quando ele chegou lá, ele é 2 quilômetros de distância. E aí ele teve que reservar outra, ficar na casa de parentes. Resumindo, a história resumindo. Porque ele está contando um pouquinho mais do sofrimento dele. Porque além do dinheiro que ele quer de volta, ele quer pedir um dano moral. Então ele está contando um pouco do sofrimento. Então o objeto aqui é dano moral, contando o sofrimento, que não foi mero de sabor do dia a dia, e falando o fato que ele pagou, o check-in que ele fez. Como toda reserva, quando você faz uma reserva, toda reserva de hotel, você pode cancelar. Chega no dia lá, você não gostar do hotel, não achar que é aquilo que você gostou, você cancela. Ele tem que devolver o valor integral para você. E o Airbnb não quis devolver para ele, porque disse que ele não podia mais cancelar, que já passou lá para o prazo, que é um total absurdo. Isso é uma prática que da área do consumidor, se você levar essa informação para os clientes, você vai ver o tanto de cliente que você ganha com isso aqui, porque o pessoal não sabe disso e muita gente reserva um monte de hotel. Você pode entrar nesses hotel urbano, decolar um monte aí, você vai ver. Para reservar, podendo cancelar a qualquer momento, podendo não cancelar, eles podem até um preço menor para você fazer aquele reserva, não podendo cancelar. Só que é totalmente abusivo. Nesse caso aqui, ele conseguiu ganhar ação. Totalmente, ok? Tem direito a arrependimento. Direito a arrependimento, toda reserva feita longe do estabelecimento, compra pela internet, um exemplo, você tem direito de arrependimento de 7 dias. E com uma entrega, conta da entrega. Então, se você reservou um hotel e chegou naquele dia, é aquele dia que conta a entrega. Então, você chegou naquele dia, não gostou do hotel, não é isso que falaram?
Ok? Como eu vi um colega da doutorado chegando lá no hotel lá e falou que era uma porcaria, não era nada daquilo e ficou porque ele não conhecia. E eu falei, rapaz, você tem como cancelar. Só que ele já tinha dormido 2, 3 dias e aí já não dá mais, né? Tem que cancelar naquele dia, porque aí você está usufruindo, não é assim que funciona, certo? Aí eu dei outro tipo de estratégia para ele mudar lá e deu certo. E aí, no final, resume e coloca em face disso, posto isso, busca um amparo do judiciário e se protege todos os meios de direitos admitidos. Aí, de forma resumida, não precisa atacar o direito aqui, resume os fatos. Se precisar, quiser colocar em negrito algum texto, ok? Se você quiser colocar em negrito algum texto, aí você vai ter que colocar aqueles que é mais relevante, nada de ficar botando negrito, segue em anexo isso, segue em anexo aquilo.